Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo o programa Entrevista Especial. E aqui você vai poder se aprofundar nos assuntos que são destaque no noticiário e também entender melhor o que está acontecendo. Para isso, nós vamos contar com a presença, de especialistas que, além de tudo, também vão dar dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá, então? E olha só, nós vamos mostrar agora uma imagem que viralizou na internet nos últimos dias. A história aconteceu na rodoviária de Goiânia. Tudo não passa de uma encenação combinada entre a mãe e a filha. A adolescente simula um chilique no meio do público. Isso porque ela ganhou um iPhone 13, mas queria um iPhone 15. E descontente com o presente, chega a se jogar no chão. Muitas pessoas que passavam acharam que era verdade e ficaram indignadas. Como a gente pode ver aí nas imagens. O vídeo já tem mais de 9 milhões de visualizações. E para falar sobre esse tema, a educação dos filhos, nós vamos conversar agora com a Rosângela Cassiano, ela que é psicóloga. Olá, Rosângela, é um grande prazer tê-la aqui no programa Entrevista Especial. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. E, Rosângela, olha, apesar de ser uma simulação, esse vídeo traz umas lições importantes, né? O primeiro é o aspecto, o primeiro aspecto que eu quero conversar com você é o apego dos jovens ao consumo. Como esse exemplo aí do celular pode ser trazido para os nossos dia a dia, principalmente nessa época de redes sociais. O consumo é tão importante para os jovens, a ponto até deles darem esse show. Assim, o consumo realmente se tornou algo importante para todo mundo, né? Não só para a criança, para os jovens. O acesso às tecnologias, cada vez mais inovações. Quem tem um celular, logo já veio a nova versão e já quer o celular melhor. E não só com o celular, né? Eu acho que com tudo de uma forma geral, nós nos tornamos muito assim, adeptos, né, de querermos mais coisas. Isso acontece em todas as áreas. Mas o que a gente vê são as crianças muito pequenas já querendo coisas que às vezes elas não têm acesso, né? E os pais, muitas vezes, querendo facilitar a vida, querendo dar aquilo para o filho que às vezes ele não teve, se esforça e acaba ofertando para o filho, tem muita dificuldade de dizer não, e acaba ofertando para o filho aquilo que ele quer, e isso vai se tornando um verdadeiro bola de neve, né? Porque cada vez a criança quer mais, se tornando adolescente, se sente que o pai tem obrigação, a mãe tem obrigação de ofertar aquilo que ele está desejando, né? Muita dificuldade de lidar com frustração, e como você disse, sem dúvida nenhuma, as redes sociais é o grande ingrediente aí que traz, né, para todo mundo o que está acontecendo, e também uma coisa assim, se eu tenho e o outro não tem, então eu sou melhor, eu sou maior, eu tenho mais força do que você, então acaba representando também uma coisa de status, uma coisa de poder em cima do outro, então cada vez mais os jovens acabam se influenciando e os pais muito perdidos em saber como lidar com isso, porque desde criança já não conseguiram dizer não. Olha, importante, primeiro ponto importante aí que você já falou, dizer não é um gesto de amor, né? Ah, com certeza. A gente precisa, os filhos, quando pequenos, eles pedem para a gente o limite, né? Eles não têm a capacidade cognitiva de estabelecer o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Quem vai dizer isso para os nossos filhos somos nós, os pais, os responsáveis, a família que está ali em volta. O papel da escola também é importante, mas o primeiro caminho que vai ensinar para o filho a lidar com a frustração são os pais. Quando tem aquela predisposição em dizer não, porque às vezes a gente até tem vontade de dar para o filho. Eu me lembro meu filho quando tinha 3 anos, eu vivia dando umas coisinhas para ele, assim. Até um dia que a gente estava na padaria, no café da manhã de domingo, e eu vi ali um aviãozinho, e eu gostei do brinquedo, e dei para ele o brinquedo. Ele olhou o brinquedo assim e jogou fora. Nossa, aquilo me impactou muito,
porque eu falei assim, ele não está dando o menor valor para esses que eu estou ofertando para ele. E a partir daquele dia eu conversei com ele e falei, a partir de hoje você só vai ganhar presente no seu aniversário, no Dia das Crianças e no Natal. Você sabe que foi uma decisão muito importante naquela época, e eu percebi também que eu estava querendo dar para ele qualquer coisa, para vê-lo feliz, porque é gostoso quando você vê o seu filho feliz, é uma delícia a gente ver o filho da gente feliz. Mas quando a gente não impõe o limite, a gente está contribuindo para que se torne uma criança extremamente desapegada, extremamente sem valorizar aquele gesto dos pais ali, e principalmente não aprendendo a lidar com frustração ao receber o não. Então, sim, dizer não é um ato de amor, e nós precisamos nos policiar, nós como os pais responsáveis precisamos nos policiar o quanto antes. E para tudo isso também é preciso ter respeito às autoridades, né? Principalmente a autoridade paterna e materna. A atual geração respeita menos essa hierarquia. Por exemplo, nas escolas é cada vez mais comum a gente ver casos de alunos que se rebelam e desrespeitam professores. Essa geração tem esse problema ou ela reflete também o que outras gerações tiveram? Não, eu penso que a cada geração a gente está encontrando cada vez mais essa dificuldade de lidar com a autoridade, né? Que começa com os próprios pais, porque a primeira figura de autoridade que a gente conhece são os pais. E os pais, às vezes, naquela ânsia de não querer dizer não, de não querer frustrar o filho, às vezes o pai se livra e, puxa, meu pai foi tão rigoroso, meu avô foi tão rigoroso, então agora eu vou ser um pai mais legal, uma mãe mais descolada, vou ser mais próxima do meu filho e vou poder querer ter uma amizade com meu filho. Você não vai conseguir ser amigo do seu filho enquanto ele é criança. Enquanto ele é criança, você vai conseguir ser com ele essa figura que vai dizer o norte, que vai apontar para ele o bom caminho. E só que os pais, eles têm muita dificuldade. Por conta da dificuldade dos pais, a gente tem visto crianças se tornarem verdadeiros tiranos, né? Verdadeiras pessoas que quando crescem, não sabem também respeitar a hierarquia. Poxa, eu me lembro, né, na escola, nós tínhamos um respeito ao professor, nós tínhamos um respeito ao diretor da escola. A gente sabia que tinha uma hierarquia ali, né, entre o diretor, o coordenador, né, o professor. Existia respeito com todos, mas hoje eles veem todo mundo no mesmo nível. E quando vê todo mundo no mesmo nível, eles se sentem muito à vontade de se colocar. E também existe muita dificuldade da parte dos professores atuais, que na maioria, principalmente os professores mais jovens, em também estabelecer essa força perante eles. Então, você tem que aprender a entrar no mundo deles, você tem que entender que também não vai ser berrando, não vai ser gritando ou desafiando ou muitas vezes criticando, julgando, que você vai conquistar esse jovem, porque o jovem hoje ele é mais articulado, ele sabe conversar, ele sabe se impor, ele coloca os seus argumentos. Claro que tudo dentro de um limite é razoável e até benéfico, mas quando ultrapassa do limite, a gente vê casos de alunos que chegam a agredir os professores. Por quê? Porque eles veem o professor como uma pessoa que está ali e que não tem valor nenhum. Eles se sentem acima dos professores, né? Eles pensam que talvez eles não precisem daquela figura. É muito triste o que a gente tem visto e realmente é algo a ser muito repensado em todo o contexto, né, educacional, mas principalmente com crianças que têm esses pais mais jovens e que têm mais dificuldade ainda de estabelecer limite. E esse vídeo, apesar de ser uma simulação, é uma situação extremamente constrangedora para a mãe e muitas mães passam ou já passaram por isso. E aí eu pergunto para você, como agir numa situação dessa, quando um filho dá um chilique assim em público? Pois é, né? No vídeo a gente sabe, agora a gente sabe que, né, que foi uma manipulação ali, mas eu penso que se fosse real, ela tem 20 anos, né, a jovem que aparece no vídeo. Uma jovem com 20 anos com esse tipo de comportamento, ela já está trazendo esse comportamento desde muito cedo. Porque existe um transtorno, inclusive, né, que a gente chama de TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, né? Faltou aqui a palavra, esqueci a palavra. O transtorno opositor desafiador, que é quando ultrapassa do limite, né? A criança ela vai ali se defender. Criança pequena começa por volta dos 2, 3 anos já a manifestar. Por volta dos 8 anos, a criança ela realmente já está ali com o ápice, né, desse transtorno, que é o quê? É uma agressão. A criança ela tem uma tendência a querer
atazanar mesmo o outro, ela quer ofender o outro, ela está desafiando, né? Por isso transtorno opositor desafiador, porque ela está desafiando o poder do pai. Então, isso aos 8 anos é o ápice. Mas você imagina isso não ser tratado, não ser acolhido, não ser compreendido e se estender até a adolescência, né? Chegar aí até, né, como no vídeo, aos 20 anos de idade. Então, a pessoa ela já está num estado totalmente de falta de autocontrole gigantesco. Os pais ali, se não cuidaram disso, eles já perderam a mão. Você vê que no vídeo a mãe discute com ela, a mãe briga com ela, a mãe grita com ela. Então, a mãe entra na mesma sintonia que ela. E se você tem um filho que ainda é pequeno, começa a apresentar esse tipo de comportamento, que é o da birra, que a gente vê isso acontecer com toda criança, mas você tem que ali, naquele primeiro momento, naquele primeiro ataque de fúria, porque a emoção que está muito presente ali é de fúria, né? Não é só uma coisa de quero aquele objeto, ela está em fúria, com total falta de autocontrole emocional, e ela simplesmente começa a reagir, e a mãe age da mesma forma. Esse tipo de comportamento é totalmente inadequado, porque não está ajudando o jovem a se autocontrolar e também não está ajudando a mãe a resgatar ou a impor o limite que seria necessário. Então, quando a gente observa uma criança que apresenta birra com 3, 4 anos, que é normalmente a fase que inicia, né? 2 anos, 3 anos, começa, você já tem que estabelecer limite. Mas como se estabelece isso? Com calma. O pai, a mãe, tem que se colocar como a autoridade absoluta, como o ser que está acima daquela criança. Então, o pai tem que ter calma, baixar o seu tom de voz, se possível até baixar para conversar na altura da criança, ou segurar a criança e levantá-la para estar na mesma altura, olhos nos olhos, esperar com que aquela criança acalme a sua fúria, né? Aquele ataque emocional, e conversar com ela aos poucos para que ela vá compreendendo. E se ela continuar fazendo os ataques ali, né, a gente vê muito no shopping, às vezes as crianças fazendo isso, a melhor coisa é se afastar. Né? Não se afastar e ir embora, mas se ficar de longe e ficar quieto, observando, até que a própria criança ela vai observar que aquilo não mexeu com os pais o suficiente e ela tende a parar. E quando ela parar, é esse momento de olhar no olho e conversar e começar a estabelecer as regras, né? De que não é legal o que você fez, da próxima vez você vai ser castigado, porque também o castigo é uma coisa muito interessante. Muita gente quer usar o castigo, né, como algo como uma punição, mas o castigo ele tem um efeito muito positivo. Mas ele vai ter um efeito positivo se os pais souberem como conduzir o castigo. Então, primeiro você tem que dar um aviso: olha, isso que você fez não está legal, está incomodando. Se você continuar com isso, você vai sofrer, né, você vai ficar de castigo. Pode ser o castigo quando são crianças sentadas ali num local desconfortável, né, por 1 minuto, a gente calcula sempre pela idade da criança o tempo que ela vai ficar. Então, você tem 3 anos, 3 minutos, 4 anos, 4 minutos. Só que tem uma hora que esse castigo ele já não vai fazer efeito. Então, tem que pensar em outras coisas, que tirar coisas que realmente vai incomodar. Mas voltando, você dá o primeiro aviso, se ela persistir, coloca de castigo. Põe sentadinho ali, é uma criança de 3 anos, bota sentadinho ali por 3 minutos. Quando passar os 3, e não se aproxima. Se a criança levantar, pega ela de novo pela mão, sem falar nada, e põe ela de volta ali no castigo. Até que ela entenda que ela vai ter que cumprir aqueles 3 minutos. Quando der os 3 minutos, é importante que o pai ou a mãe volte para conversar com aquela criança e falar: você já está pronto para pedir desculpa pelo que você fez? E a criança sempre vai falar assim: desculpa, mamãe, e aí dá um abraço, acolhe, para que a criança entenda que ela errou, mas que ela teve uma oportunidade ali de aprender a controlar. É muito cansativo, porque educar dá muito trabalho, e a maioria dos pais o que faz? Ou ignora, ou parte para a agressão, muitas vezes, vou dar um tapinha, e a gente sabe que isso não ajuda de jeito nenhum, mas os pais têm que ter essa paciência, essa perseverança para educar o seu filho a que ele tenha autocontrole. A gente tem que entender que isso é um ato de amor quando eu estou levando para o meu filho uma ferramenta para que ele possa se tornar uma pessoa que saiba administrar as suas emoções. É difícil? É muito difícil. Se você tem dificuldade com isso e você não está conseguindo realizar sozinho, como pai, como mãe, tem que buscar ajuda. Ajuda na escola, muitas vezes o coordenador, o orientador pedagógico consegue te dar algumas outras dicas, porque é sempre muito personalizado, né? Não é a mesma regra, não vale para todas as crianças. Mas se você não conseguiu na escola e precisar de uma ajuda terapêutica,
tem que procurar um psicólogo infantil e os pais, muitas vezes, também têm que passar pelo aconselhamento, porque não adianta a criança ser tratada, trabalhada, se os pais também não estão entrando na mesma sintonia para entender o que está acontecendo e promover mudanças significativas. Se conseguir isso, aquele jovem não vai chegar na adolescência e na vida adulta com a sua vida praticamente paralisada, porque uma criança que não conseguiu ter esse equilíbrio durante esses momentos iniciais da birra, mesmo que seja um transtorno, o transtorno pode ser tratado, pode ser melhorado, né? E ao ponto da criança ou adolescente e na vida adulta ser uma pessoa normal, que vai ter as suas explosões de sentimentos, como todos nós temos, mas vai conseguir ter uma vida plena. Se a pessoa não foi trabalhada, não foi tratada, na adolescência vai ser muito difícil, né? Provavelmente ela vai ou praticar ou receber muito bullying, e a vida adulta pode ser paralisante. Essa pessoa pode não conseguir trabalhar, pode não conseguir se relacionar, né? E muitas vezes pode chegar até ao suicídio mais lá na frente. Que alerta importante, doutora. Muito valiosa essa dica. Aliás, dica que vai valer para uma vida toda. Nós acabamos de conversar com a psicóloga Rosângela Cassiano. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Grande abraço. Bom, é isso aí. O programa Entrevista Especial fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!